Nós vamos falar hoje sobre a homeostasia. Homeostasia é o nome que se dá ao equilíbrio corporal entre os diversos sistemas que fazem frente a alterações corpóreas no trauma e na cirurgia. Essas alterações, de uma maneira geral, elas são caracterizadas por ocorrerem de uma forma súbita, mais rápidas e frequentemente intensas. E como consequências diretas, nós temos aspectos como a presença de dor, uma alteração da nutrição, uma alteração da hidratação, eventualmente até mesmo a retirada de determinados órgãos. É importante notar que esse trauma vai então levar à ocorrência de consequências como perda sanguínea rápida, uma hipoperfusão tecidual, uma lesão celular maciça ou disfunções de órgãos como o sistema respiratório, o sistema urinário e assim por diante. Para fazer frente a essas alterações agudas, o organismo dispõe de mecanismos que atuam, na verdade, em dois momentos temporais. Primeiro, uma resposta aguda, mais urgente às alterações que estão ocorrendo. E uma vez ultrapassada essa fase da resposta aguda, nós teremos então diversos mecanismos que o organismo lança a mão de uma resposta gradual para ir enfrentando outras questões que não aquelas inicialmente apresentadas no trauma. E cada ação irá responder a determinado problema causado pela resposta, pelo trauma. Então, por exemplo, se nós temos uma redução da perda sanguínea por um sangramento, por exemplo, o mecanismo de resposta aguda será, por exemplo, incluindo a ativação da coagulação. Existe também, nessa resposta aguda, todo um movimento no sentido de preservação dos líquidos, em especial retirando líquidos do extravascular para o interior dos vasos para restaurar um eventual volume sanguíneo perdido. Há necessidade com frequência de alterações sistêmicas que sejam capazes de redistribuir o fluxo vascular para reperfundir eventuais órgãos vitais que estejam sofrendo de uma menor perfusão. E aspectos importantes que tenham sido alterados, como, por exemplo, o equilíbrio do pH e de tonicidade dos líquidos, precisam que órgãos como o sistema respiratório ou os rins enfrentem através de alterações capazes de reequilibrar esse pH e essa tonicidade dos líquidos. Uma vez ocorrido esse enfrentamento dos problemas agudos, existe uma segunda linha de respostas, de mecanismos de resposta gradual, como, por exemplo, aqueles que buscam enfrentar a infecção, que não é um risco imediato na resposta aguda, mas que pode ameaçar a vida do paciente em seguida. Então, para isso, nós teremos a mobilização de leucócitos, produções de macrófagos e células T, invasões de área lesada e assim por diante. Da mesma forma, nós precisaremos reparar eventuais lesões através do crescimento de vasos sanguíneos e de transformação de elementos como fibroblastos em seu elemento final, que é o colágeno, fundamental para o reparo dessa lesão. Então, desta forma, por homeostasia, nós vamos compreender um processo fisiológico coordenado
que irá manter a maior parte dos estados de equilíbrio nos organismos, como já descrito em 1939 por Kahneman. Vemos então há uma convergência, especialmente uma ação integrada de diversos sistemas, como o sistema nervoso, como os rins, como os pulmões, coração, suprarrenal, o fígado, etc., necessários atuando de forma conjunta para manter e restaurar o equilíbrio homeostático do organismo. Estas alterações do trauma cirúrgico vão compreender aspectos como a volemia, como a nutrição, como a hemodinâmica, cicatrização, a capacidade de mobilização física do paciente até seu estado psicológico. E esse equilíbrio, ele pode ser quebrado em graus diferentes. Ele pode ser, por exemplo, de menor intensidade se nós estivermos lidando com operações eletivas, não associadas a complicações, que tenham sido submetidas a um procedimento anestésico adequado e um controle da dor pós-operatória, por exemplo. Mas nem sempre o ato cirúrgico ou o trauma cirúrgico pode ocorrer dessa forma. Frequentemente, nós iremos encontrar pacientes com doenças críticas, não apenas aquela que irá causar o tratamento cirúrgico, mas também doenças associadas, como doenças coronarianas, doenças pulmonares e assim por diante. Infecções, o trauma, pacientes, portanto, que foram levados à cirurgia por necessidade ou não, mas com um preparo inadequado. Isso vai fazer com que o desequilíbrio homeostático seja mais intenso e, consequentemente, a resposta ao trauma seja também de maior intensidade. A forma pela qual o organismo se organiza, se regula, é pelo mecanismo clássico de feedback, ou seja, há necessidade de se detectar um problema, a partir daí esse que detectou o problema irá estimular um órgão afetor que vai produzir uma resposta que, uma vez efetivada, irá inibir aquela instância que detectou o problema. Um exemplo clássico seria como o organismo reage à hipoglicemia. Uma vez que o hipotálamo irá detectar essa hipoglicemia, irá estimular o fígado a realizar uma glicogenólise através da liberação dos hormônios adequados para essa finalidade. Esta glicogenólise irá então elevar a glicemia, que por seu turno irá atuar inibindo o hipotálamo. Esse é o mecanismo normal em que o organismo enfrenta os seus desequilíbrios. Para analisarmos esses desequilíbrios, é importante analisar dois aspectos que são a composição corporal e as reservas energéticas que nós dispomos. Do ponto de vista de composição corporal, nosso corpo é composto principalmente por água, um grande volume de água, proteínas, lipídios e minerais. Vemos aqui que existe uma diferença nessa composição entre os homens e as mulheres. Isso se deve principalmente à maior presença de tecido lipídico nas mulheres, que sabemos é um tecido pobre em água. Então nós vemos que enquanto nos homens a participação da água é de 60% no total da composição corporal, nas mulheres 50%. Então, desta forma, nós temos essa pequena variação, mas de uma maneira geral, nós veremos que tanto o homem como a mulher vão ter entre 50% a 60% de água, em torno de 20% de proteína. Os lipídios vão fazer a diferença, sendo 30% nas mulheres e 18% nos homens, e os minerais entre 2% a 3% do peso corporal total. Um aspecto importante quando nós vamos considerar as alterações corporais ao trauma é
uma divisão inicial entre a fase aquosa do corpo e a fase não aquosa. Quando nós falamos de fase não aquosa, nós estamos falando de tecidos que irão, por ter um componente aquoso menor, um componente metabólico menor, eles vão sofrer menos alterações no momento de um trauma cirúrgico. Como, por exemplo, o tecido adiposo, a matriz óssea, os tendões, os fáscias e os colágenos de uma maneira geral. Esse tecido não sofre uma modificação aguda com o trauma cirúrgico, o qual sim, onde sim vai ocorrer a modificação é o nível da fase aquosa. E na fase aquosa é muito importante a compreensão de que nós temos um grande compartimento de líquido intracelular. E nós temos um compartimento extracelular, do qual nós temos um volume sanguíneo e temos uma água intersticial. É importante observar que o grande volume de água corporal é intracelular. Porém, as perdas que acontecem ao nível hídrico ou mesmo de volemia, como perda de sangue ou desidratações agudas, ocorrem inicialmente por variações que vão ocorrer na água extracelular. Entretanto, como todo esse equilíbrio se dá através de membranas semipermeáveis, qualquer alteração na água extracelular, seja um volume completo de sangue perdido, seja apenas líquido hiperosmolar ou hiposmolar, irá de alguma maneira, essa perda vai ser depois compartilhada com o líquido intracelular, para que se mantenha o equilíbrio osmótico necessário para a preservação dos tecidos. Então, assim como nós temos aqui deste lado um tecido menos propenso a alterações na resposta ao trauma, deste lado, na fase aquosa, nós temos um conjunto de chamado massa corporal magra, que são o conjunto das células mais os líquidos. E aqui sim nós iremos observar umas alterações importantes no momento do trauma cirúrgico. E podemos então, como dissemos, separar no conjunto de massa celular corporal, onde estão incluídos os músculos, as vísceras, o tecido conjuntivo de uma maneira geral, e o chamado compartimento de água extracelular. Esta, portanto, é a porção metabolicamente ativa do corpo que vai sofrer mais com o trauma cirúrgico. De uma forma mais genérica, nós podemos dizer que a composição corporal normal pode ser subdividido em 3 compartimentos relativamente semelhantes, que são a massa celular corporal, já mencionada, a água extracelular e o conjunto de lipídios. Desta forma, quando nós temos um trauma cirúrgico, temos uma alteração traumática importante, aguda ou mesmo lesões mais crônicas, nós vamos ver que o desequilíbrio corporal vai estar associado a variações nesses 3 compartimentos de massa celular corporal, de água extracelular e lipídios. Por exemplo, se nós tivermos um paciente em processo de catabolismo, esse paciente vai ter um consumo corporal, ele vai ter uma perda de massa muscular e dessa forma ele vai ter uma redução da massa celular corporal. Ele vai ter também uma redução do seu volume de lipídio, como veremos em seguida, é uma importante reserva energética. E proporcionalmente, então, estes 2 compartimentos, massa celular corporal e lipídios, vão reduzir-se em relação ao total de água extracelular nesse organismo.
O outro aspecto que nós temos que considerar refere-se às reservas energéticas corporais. Vimos esses compartimentos e eles pertencem a um indivíduo energeticamente equilibrado. E nós podemos dizer que nós temos no compartimento de lipídios, uma importante reserva energética, na medida em que 1 grama de lipídio, a queima, o processamento calórico de 1 grama de lipídios irá levar à geração de 9 calorias. Por outro lado, na massa celular corporal, nós teremos um grande volume proteico, em especial na musculatura. E sabemos que as proteínas também irão ser utilizadas em caso de necessidade como fonte calórica, com um rendimento menor do que os lipídios. 1 grama de proteína irá resultar em 4 calorias quando processadas. E como o músculo é a principal fonte de presença proteica, é importante nós termos em mente que 1/4 do músculo apenas é composto por proteína. 3/4 são compostos por água. Dessa forma, como 1 grama de proteínas gera 4 calorias e apenas 1/4 dos músculos são compostos por proteína, para cada grama proteica que nós consumimos para produção de calorias, cada grama muscular, nós iremos produzir apenas 1 caloria. Então nós temos as proteínas, que são fontes de combustível, elas são reservas proteicas, reservas calóricas. E as proteínas, elas, por outro lado, embora elas possam ser utilizadas e são em fase de catabolismo como fonte calórica, elas não devem ser encaradas como reservas calóricas, porque todas as proteínas apresentam uma função estrutural e funcional no organismo, como os músculos, como as enzimas, albuminas, diversos outros fatores reguladores, imunológicos, como os anticorpos. Ou seja, enquanto a perda de tecido lipídico para consumo calórico pode ter uma função fisiológica sem grandes repercussões para o organismo, a perda de proteína corporal com fins de produção de caloria estará sempre associada a algum grau de perda da função orgânica. E isso é a base do problema que nós enfrentamos no catabolismo proteico. Então, normalmente, numa dieta normal, o indivíduo irá consumir proteínas, glicose e lipídios para fazer frente a uma necessidade energética basal em torno de 30 calorias por quilo de peso. Essas proteínas, em condições normais, deverão ser utilizadas exatamente para a síntese proteica, através da quebra das proteínas em aminoácidos e formação de novas proteínas necessárias pelo organismo. A glicose, ela vai ser utilizada para o consumo celular e o seu excesso armazenado através de estoques limitados em glicogênio no fígado, nos músculos, estoques calóricos, estoques de glicogênio que não superam normalmente 24 a 48 horas após um período de jejum. E, finalmente, nós teremos os lipídios ingeridos sendo armazenados na forma de tecido adiposo. Vamos analisar agora alguns dos componentes específicos dessa resposta compensatória ao trauma cirúrgico. Isoladamente, poderemos analisar aspectos como é que o organismo enfrenta, por exemplo, a perda de volume de sangue circulante,
como ele irá enfrentar na resposta aguda a hipoperfusão tecidual, ou a inanição, ou a lesão tecidual, ou uma infecção invasiva. Quando nós falamos em perda de volume circulante, é preciso imaginar que nós temos, na verdade, a perda de volume, mas que esse volume perdido, ele pode variar quanto à sua pressão osmótica, o que vai ter consequência distinta de acordo com cada característica. Imaginando, por exemplo, uma perda de sangue, ou mesmo uma perda digestiva mais usual, será uma perda considerada isotônica. Ou seja, essa perda ela vai alterar o volume circulante, mas ela não irá alterar a osmolaridade plasmática, o que pode ser bem demonstrado através, nesses pacientes, de um sódio sérico normal. Entretanto, nós também podemos ter perda, essa seria certamente a perda mais frequente, a perda isotônica, a perda da hemorragia, a perda dos vômitos excessivos, da diarreia excessiva e assim por diante, líquidos isotônicos. Eventualmente, nós poderemos ter algo diferente. Nós podemos ter alguns tipos de patologias, em especial como, por exemplo, na ileostomia, que é um tipo, na ileostomia precoce, ou na obstrução intestinal com vômitos excessivos, com perda de ácido clorídrico, que nós poderíamos ter uma situação dessalinizante, uma vez que, por exemplo, uma ileostomia, a perda de um líquido pela ileostomia, ele é mais rico em sódio do que uma diarreia normal. Então, dessa forma, nesse caso, o paciente iria perder volume completo de líquido, mas iria perder proporcionalmente mais sódio. Então, o resultado é uma perda hídrica dessalinizante. E, por outro lado, nós teremos uma outra situação, onde um exemplo clássico, por exemplo, é a perda por sudorese, em que nós vamos perder mais água do que sódio. E dessa maneira nós teríamos uma maior concentração plasmática, como evidenciado através da hipernatremia. Ou seja, nas três condições, nós teremos a perda do volume com as consequências cardiovasculares e circulatórias disto aí. Mas, eventualmente, podemos atentar para alguns casos em que a perda, além da perda de volume, nós vamos também ter a alteração da osmolaridade plasmática. Havendo a perda de volume circulante, nós teremos uma redução da perfusão tecidual. Isso vai fazer com que nós tenhamos um sofrimento no tecido. Para isso, será desencadeada pela resposta homeostática ao trauma, serão desencadeadas algumas ações através da detecção pelos pressoreceptores arteriais ou pelos receptores de volume do coração, e como resposta nós teremos uma maior tendência à retenção hídrica, em especial, como veremos adiante, mediante o controle melhor da secreção de aldosterona e vasopressina. E dessa maneira, ao reter líquido, nós iremos tender a ampliar o volume, recuperar, ainda que parcialmente, o volume perdido de líquido circulante, para que nós possamos melhorar a perfusão. Aqui é importante destacar que vai ocorrer uma perda do hematócrito, ou seja, um paciente que tenha uma hemorragia, uma perda, portanto, de um volume hemático e, posteriormente, sofrer esse processo natural de reenchimento vascular através de mobilização de água para o sistema extravascular, para o intravascular, a consequência lógica vai ser uma progressiva redução do hematócrito por diluição. Em relação à hipoperfusão tecidual propriamente dita, ela vai levar
há uma perda da característica básica metabólica de respiração dos tecidos, que é a respiração aeróbica. Se nós tivermos uma perfusão prejudicada, nós teremos um menor volume de oxigênio chegando nessas células e, como consequência, nós teremos a passagem de um metabolismo aeróbico para um metabolismo anaeróbico. E dessa forma, essa hipoperfusão terá como consequência um metabolismo anaeróbico com maior produção de ácido lático e consequência de repercussão sistêmica através de uma acidose metabólica. Se nós tivermos uma persistência dessa hipoperfusão tecidual, nós progressivamente poderemos ter uma lesão celular oxidativa e, finalmente, até a morte celular. Como, por exemplo, nós poderemos ter uma insuficiência renal progressiva, até mesmo transformar-se de insuficiência pré-renal em insuficiência renal. Então, essa redução do volume sanguíneo vai atuar sobre os órgãos como consequências progressivas, seja no sistema renal, podendo evoluir para uma insuficiência renal propriamente dita, por lesão, por necrose tubular aguda, lesão do parênquima renal, ou mesmo lesões importantes sobre o sistema nervoso central, como a hipóxia cerebral, e sobre as funções como um todo. Então, uma resposta ao trauma, ela pode tentar superar uma agressão inicial, mas sendo insuficiente, ela poderá evoluir para a ocorrência de lesões, alterações irreversíveis. Outro aspecto importante na resposta ao trauma cirúrgico é o fato de que frequentemente o paciente irá percorrer um período de inanição, porque a patologia, em especial a recuperação cirúrgica, pode estar necessariamente associada a uma suspensão ou redução dos nutrientes diários. Então, dessa forma, nós teremos um comprometimento do seu metabolismo energético corporal, porque, como nós vimos, existe uma necessidade básica em torno de 30 calorias por quilo de peso. E no momento em que esse paciente encontra-se em jejum, mesmo que ele tenha um mínimo de atividades físicas, como, por exemplo, permanecer em decúbito durante boa parte do dia, esse paciente permanece com um consumo calórico para suas funções vitais, como sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso central e assim por diante. Então ele necessariamente terá que repor, obter calorias para fazer frente a esse período de jejum. A primeira linha, normalmente, de substituição de fonte calórica numa situação de jejum é decorrente da metabolização dos lipídios, através da lipólise. Essa lipólise, através especialmente dos ácidos graxos inicialmente, vai servir como uma fonte calórica. Como nem todos os tecidos, em especial o sistema nervoso central, as células plasmáticas, os tecidos inflamatórios, cicatrização de uma maneira geral, requerem um consumo específico de glicose, o organismo terá de lançar mão da ativação da gliconeogênese para consumir as suas proteínas para a produção de glicose. Isto significa um consumo relevante, porque em 5 dias de jejum, por exemplo, o paciente poderá perder 1,5 a 2 quilos apenas de tecido muscular. E já vimos anteriormente que as consequências podem ser bem mais graves, porque as proteínas compõem tecidos sempre muito relevantes, como os órgãos de defesa, os elementos de defesa, como os anticorpos, como a albumina importante em relação à pressão colóide osmótica e assim por diante. Então, a inanição vai levar a uma suspensão desses nutrientes e com isso, naturalmente, nós teremos uma queda da glicemia pela falta de ingesta e teremos também uma redução da insulina que
ocorre pela inibição da adrenalina, exatamente para reduzir a entrada de glicose nas células e manter níveis razoáveis de glicemia. Enquanto isso, a lipólise irá permitir a formação de novos elementos capazes de gerar fontes calóricas, como os ácidos graxos inicialmente e posteriormente os corpos cetônicos. São fontes, portanto, energéticas alternativas. E, finalmente, a gliconeogênese, que não é exatamente uma situação favorável para o organismo pelo consumo proteico, por outro lado, torna-se necessária para a obtenção alternativa de glicose, caracterizando um catabolismo proteico que pode ser observado através de um aumento da ureia urinária, que é o produto de degradação da proteína em glicose. A lesão tecidual também irá representar um desafio importante para o organismo, porque vai trazer a presença frequentemente de proteínas estranhas, de agressões de elementos agressivos como bactérias, e como consequência a ruptura dessa defesa barreira tecidual, nós vamos ter necessariamente a mobilização na resposta homeostática de elementos de defesa como os macrófagos, os leucócitos em geral, os fibroblastos, para reparar o tecido lesado e invadido. Isso irá atuar através da expressão de proteínas de fase aguda, como as interleucinas, o interferon, fator de necrose, fatores de crescimento de várias formas, e como consequência nós teremos no local uma resposta inflamatória com todo o sua sequência de proliferação, defesa, reparo, cicatrização, etc. A infecção, portanto, ela faz parte frequentemente da agressão cirúrgica, promovida através de atos como a ferida operatória, como sondas, como drenos. Isso tudo vai fazer com que, ao aumento de bactérias, se some a alteração da imunidade, e isso tudo irá levar a uma maior susceptibilidade à infecção. Por seu turno, teremos então toda a liberação dos fatores que nós já vimos. E esta resposta infecciosa, essa resposta, esse processo inflamatório sistêmico consequente à infecção, irá, por seu turno, agravar o quadro de desequilíbrio homeostático do paciente através de alterações como alteração da temperatura corporal, caracterizada pela febre, como a taquicardia, a hiperventilação, os quais irão representar, então, uma agressão secundária ao equilíbrio, na medida em que nós iremos agora não mais ter necessidades calóricas compatíveis com um funcionamento basal do organismo, mas, pelo contrário, isso irá agravar a necessidade, o consumo calórico. Então, existe proporcionalmente um agravamento daquela resposta inicial, ou seja, a própria resposta homeostática poderá agravar a necessidade calórica do organismo. Então, como vimos, nós temos alterações importantes ocorrendo frequentemente em um espaço curto de tempo. E a pergunta que se coloca aqui é: como estas alterações que nós estamos aqui descrevendo irão ocorrer? Na verdade, elas não ocorrem isoladamente. Elas ocorrem através de um processo muito bem coordenado, e a isto nós chamamos de resposta endócrino-metabólica ao trauma, uma vez que essa resposta sistêmica necessariamente precisa ocorrer através de alterações endócrinas, que irão coordenar toda essa resposta ao trauma cirúrgico. Então, quando nós temos um procedimento cirúrgico, nós iremos ter, claro, lembrando sempre que é proporcionalmente ao grau de intensidade desse procedimento cirúrgico, nós teremos uma elevação do cortisol sistêmico. E isso é de grande importância pela presença do cortisol
para algumas das ações já mencionadas aqui, como a proteólise, a cicatrização de feridas, a produção de proteínas, liberação de proteínas de fase aguda e mesmo a gliconeogênese. Além do cortisol, é fundamental, dentro do pacote geral de resposta ao trauma, a elevação da epinefrina, uma vez que nós sabemos que ela é básica para o ajuste circulatório, como a vasoconstrição periférica, a vasodilatação coronariana, a broncodilatação. Então é fundamental para o ajuste circulatório e respiratório. Ela irá contribuir para aumentar a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio para manter os níveis de glicemia circulante. Ela irá contribuir também na gliconeogênese e tem um papel importante na inibição da insulina, para, como já mencionamos anteriormente, reduzir a entrada de glicose nas células e, dessa forma, manter os níveis glicêmicos circulantes. Vimos que a perda hídrica é um fator importante e inerente ao trauma cirúrgico, e o organismo, nessa resposta, lança a mão da elevação da aldosterona e do hormônio antidiurético, exatamente com o objetivo de promover uma retenção hidrossalina. E, finalmente, teremos, ao nível do pâncreas, uma redução dos níveis de insulina, por motivos já previamente apresentados, e, no sentido oposto, um aumento da produção de glucagon, exatamente para manter os níveis sistêmicos de glicemia. De uma forma geral, essa resposta ao trauma, ela apresenta uma sequência lógica que opera junto ao momento do trauma, ou nos dias que se seguem ao trauma, mas através da expressão de um catabolismo, que é, na verdade, o conjunto de ocorrências que nós descrevemos como consequência de um trauma cirúrgico, como operação, como jejum, etc. Uma vez o paciente evoluindo nesse trauma cirúrgico, obviamente nós estamos falando agora de procedimentos mais intensos, como grandes ressecções ou traumas mesmo maiores, no momento em que o paciente vai atingindo um ponto de equilíbrio progressivo, existe uma redução do catabolismo e uma recuperação anabólica, frequentemente associado ou à alimentação oral ou a uma terapia nutricional. Obviamente, na ausência de complicações que iriam postergar o prolongamento, né, desse período catabólico. Havendo uma evolução, uma recuperação progressiva, o paciente então depois irá entrar num período desejado de anabolismo, onde irá recuperar as suas perdas, e a principal característica disso é a síntese proteica. Dessa forma, nós, conhecendo as consequências do trauma cirúrgico e, por que não, as consequências da resposta ao trauma, ao longo de todos os anos, a clínica cirúrgica busca, de uma forma geral, reverter esses efeitos deletérios, como, por exemplo, com ações nutricionais, com uma nutrição precoce cada vez mais, uma expansão muito grande hoje dos procedimentos cirúrgicos menos invasivos, como a videocirurgia ou mesmo procedimentos endoscópicos, e uma melhora das condições de anestesia, como, por exemplo, associando um bloqueio peridural a laparotomias, por exemplo, para que possamos reduzir a carga anestésica, em especial aqueles elementos anestésicos que levam a uma maior agressão e comprometam também a homeostase. Dessa maneira,
pudemos, então, ao longo das últimas décadas, em especial, obter uma grande redução nas respostas ao trauma cirúrgico e, por isso, obtemos hoje resultados cirúrgicos muito melhores em termos de morbidade e mortalidade em nossos pacientes.